Graça e paz, povo de Deus, que Deus abençoe a todos. Queridos, muito importante sua presença aqui, até porque nessa transmissão nós vamos tratar de um assunto bastante pertinente para a Igreja de Cristo. Você que faz parte da Igreja do Senhor, faz parte do corpo de Cristo, é um servo de Deus, é de suma importância que você venha tomar nota sobre este assunto, porque é um assunto pertinente para a igreja. Nós vamos tratar aqui hoje sobre o jejum. Então vamos lá, lápis e papel na mão, anota aí, porque eu quero trazer algumas referências bíblicas, são muitas, porém não quero trazer todas elas porque senão a nossa transmissão aqui fica muito extensa, muito longa. Vou tentar ser o mais breve possível, o mais objetivo possível, portanto, sem delongas, anota aí, vamos entender um pouquinho sobre o jejum. Livro de Joel, no capítulo 2, no versículo 15, Joel fala assim: Tocai a trombeta em Sião, santificai, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada. Ou seja, Joel está anunciando para que um grupo ou uma congregação, o corpo de Cristo, ou também aqui, falando com Israel, que faça jejum. Um jejum aqui, no caso, coletivo. Um jejum aqui é por inúmeras pessoas. Então, você já pode aqui já ter um adiantamento, onde nós podemos entender que o jejum tanto pode ser praticado de forma individual, onde eu busco uma consagração com Deus, sem soar na trombeta para ninguém. Eu costumo dizer que uma pessoa que faz um jejum individual, ela tem que, se casados, ela tem que comunicar ao cônjuge. Eu tenho que comunicar à minha esposa, porque minha esposa vai fazer o preparativo da comida, do almoço, da janta. Então, para que não gere aí um constrangimento entre o casal, então não é legal que o homem ele vá jejuar, ter um momento de consagração com Deus e ele não comunique nem mesmo a sua esposa, porque dessa forma ele abre um precedente aí a um estranhamento entre o casal. Daqui a pouco sai uma discussão, daqui a pouco a mulher está falando: você não come mais a comida que eu faço, você não se importa mais. Então, já adianta logo, tanto a mulher para o homem como o homem para a mulher, quando entrar em uma consagração, eu oriento você que você comunique sua parceira ou o seu parceiro. Se você mora na casa dos pais, ainda é solteiro, então comunique a mamãe que vai se dedicar para fazer aquela comida temperada, gostosa. Comunica: mãe, eu vou estar num propósito com Deus, uma consagração, somente até aí. Passou disso daí, não precisa ficar comunicando para João, para Maria, para fulano, Beltrano: estou num propósito, estou num jejum. Ou come um biscoitinho aqui, toma um cafezinho. Não, que eu estou numa consagração com Deus. Você não precisa disso. Não precisa de publicidade para que as pessoas saibam que você está numa consagração com Deus. Então é você e Deus em secreto. O próprio Jesus, nosso mestre, já disse que nós devemos fazer em secreto e o nosso Pai, que está vendo tudo, está recebendo tudo, em secreto também vai nos abençoar. Tá ok? Então nós vamos chegar lá. Vamos continuar. Então já vamos aí, já tirando uma lição para nós. O jejum tanto pode ser feito de forma individual, como também pode ser feito no coletivo. Seja o corpo de Cristo, seja uma família que se uniram em uma consagração por um propósito, por uma pessoa da família, um integrante da família que está doente. Então, nós podemos aí, através dessas referências bíblicas, já ir nos monitorando com respeito ao jejum. A palavra também fala assim, no livro de Jonas, no capítulo 3, a partir do versículo 5 ao versículo 10, sobre a mensagem que Jonas trouxe para a cidade de Nínive. A cidade de Nínive estava vivendo uma problemática, eles estavam rebeldes, distante de Deus, havia uma sentença de destruição para aquela cidade. Então veio uma palavra por boca do profeta Jonas que aquele povo tinha que se consertar, aquele povo tinha que se redimir, buscar um conserto com Deus. E dos exercícios que eles iam fazer nesse reconciliamento com Deus, além da oração, do clamor, das súplicas, também eles iam exercer jejum santo. Está lá em Jonas, capítulo 3,
versículo 5 ao versículo 10. Então você vê também que o jejum ele serve para reconciliamento. Eu estou me sentindo fraco, eu estou me sentindo distante, eu estou me sentindo desapegado das coisas de Deus, do próprio Deus, então eu convoco a presença de Deus para a minha vida através de um jejum. Havia uma sentença de destruição e a sentença foi mudada. Houve agora, ao invés de destruição, promessa de vida e de paz. Então, ou seja, se você percebe também que o cenário é um cenário que está tendencioso a uma destruição, a uma catástrofe, jejue, consagre-se, ore a Deus, que essa sentença pode ser mudada. Então, nós aprendemos isso com Jonas. Também havia uma sentença sobre o povo hebreu, lá no livro de Esther. E Esther, juntamente com seu tio Mordecai, eles mobilizam um jejum santo no povo judeu. E aí o que aconteceu? Aquela sentença de destruição, de morte que eles iam sofrer foi mudado. O quadro foi mudado. Ou seja, mais uma vez, o jejum promove libertação, livramento. Então nós já vimos aqui que o jejum ele traz mudança de sentença, né? No caso de Jonas ali com Nínive, o jejum também traz livramento. Nós podemos ver isso lá no livro de Esther, capítulo 4, no versículo 16. Falando um pouquinho mais também, no livro de Mateus, capítulo 17, no versículo 21, Jesus disse assim, mas esta casta de demônio, essa espécie de demônio, só sai pela oração e pelo jejum. Então você já vê que o jejum ele é uma arma poderosa, de um calibre mais arrojado, para repreender forças malignas que até então você não tinha conseguido repreender só com a oração. Ser obediente a Deus é muito importante, viver debaixo de oração é muito importante, mas nós também devemos, em horas oportunas, praticar o jejum. Porque você vê que o cidadão está orando e às vezes há um bloqueio ainda, há uma resistência ainda. Mas o próprio Jesus disse que tem espécie, casta de demônio, que só vai sair com jejum e oração. Mateus, capítulo 7, versículo 21, trata sobre esse assunto. Vamos continuar aqui com mais algumas referências e depois aí nós vamos trazer algumas orientações aqui no aspecto geral. Diz assim, meus queridos, no livro de Esdra, capítulo 8, no versículo 21. Esdra, capítulo 8, versículo 21, vai falar o seguinte. Ali, junto ao canal de Ava, proclamei jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos, com todos os nossos bens. Olha que interessante. O jejum também, aqui no caso de Esdras, capítulo 8, 21, está falando que o jejum ele foi feito em prol de que houvesse uma bênção de Deus sobre a viagem que eles iam fazer. Eles proclamaram, isso aqui é um povo, a congregação de Israel. Eles proclamaram um jejum para que tivessem uma viagem abençoada, calma, protegida para eles e seus filhos, para que Deus guardasse não somente a eles, mas todos os seus bens. Então, a gente vê por aí muitas orientações dizendo aonde em um jejum, não se pode fazer nenhum tipo de pedido para Deus, jejum apenas para consagração, para aumentar o nível de intimidade e comunhão com Deus. Não, mas espera aí, há muitas passagens bíblicas que nos mostram que as pessoas também faziam seus pedidos a Deus, seus pedidos, apresentavam os desejos do seu coração a Deus. Claro que no primeiro pódio, no primeiro degrauzinho ali do jejum, a principal relevância e importância é para a nossa comunhão e intimidade com Deus, uma vida com Deus, estreitar o nosso relacionamento, a nossa aliança com Deus.
Porém, também, nós podemos apresentar, sim, um pedido em especial ao Senhor. A Bíblia está repleta de exemplos como esse, tá ok? Então aqui você viu, no caso de Esdra, eles pediram a bênção de Deus sobre a viagem que eles iam fazer. Falando um pouquinho mais, também, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, no versículo 2 ao 3, eu quero ler para vocês, diz assim, ó: enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra. Aqui os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Olha que interessante. Isso daqui já está relacionado com o ministério dentro de igrejas. Olha só, a igreja do Senhor, ela tem errado muito, pecado muito ao levantar servos e servas do Senhor para exercer ministério na obra de Deus sem ser debaixo de oração. Você vê aqui o caso aonde Barnabé, aonde Saulo, Paulo, eles foram indicados, foram convocados, instruídos à obra através da imposição de mãos. Mas antes da imposição de mãos, o que veio? O que aconteceu? Veio o jejum, veio a oração. Barnabé e Saulo também, que receberam as mãos sobre a cabeça deles, e isso foi tudo debaixo de oração e de jejum, também esticaram as suas mãos para abençoar e enviar a outros. Então você vê que até para a convocação de pessoas para exercer cargos, ministérios, tem que ser debaixo de oração e de jejum. Olha que interessante isso. Livro de Atos, capítulo 13, versículo 2 ao versículo 3. Também a palavra vai nos dizer no livro de Mateus, no capítulo 6 e no versículo 16: quando jejuares, não faça como os hipócritas. Então o Senhor chama de hipócritas os fariseus, os religiosos da época, porque quando eles jejuavam, eles davam a aparecer que estavam jejuando. Eles ficavam com um semblante entristecidos, esmurecidos, cabisbaixo, transparecendo o seu jejum. Então o Senhor fala assim: não faça isso. Antes, vá no seu quarto, em um canto secreto de privacidade, lava o seu rosto, unge a sua cabeça, aí melhora o seu penteado, unge a sua cabeça e assim entra no seu propósito de jejum com Deus, ore a Deus, porque o teu Pai que te ouve em secreto, também em secreto, te abençoará. Então veja que o jejum, ele tem que ser feito, aqui é uma orientação do próprio Cristo, viu? No livro de Mateus, no capítulo 6, 16 ao 18. O próprio Jesus está orientando que o jejum ele tem que ser feito com ordem, com decência, e não é para vitimismo de ninguém. Ai, estou jejuando, ai, eu estou fraco, nossa, eu fiz um jejum e foi tão difícil. Não, é você e Deus, não precisa de ibope de ninguém, tá entendendo? Como eu falei no início, se é um caso coletivo da igreja, a igreja vai estar ciente, todos vão estar cientes, mas se é um caso privado, meu, particular, individual, no máximo, comunique a sua parceira ou o seu parceiro, com respeito às questões aí do preparativo da comida, ou a mãe ou o pai, seja quem for. Mas no caso coletivo, tudo bem, as coisas mudam aí. Gente, são várias as referências bíblicas. Eu quero aqui citar essa última referência bíblica, porque ela é muito importante. No livro de Isaías, no capítulo 58, do versículo 3 ao versículo 6, o Senhor fala sobre o jejum de uma forma espetacular. Isaías 58, 3 e o 6. Lá ele está falando que o jejum, ele não tem que se basear em vestir-se em panos de saco, em jogar cinzas, porque era um costume antigo, do povo de Israel, jogar cinzas sobre a cabeça, se oprimir e reservar ali um dia
onde você não fazia mais nada, só dedicado àquele jejum. Por isso que acontece aí algumas divergências entre orientações teológicas, onde algumas pessoas dizem que quando você está jejuando, você não pode nem mesmo trabalhar, ou isso ou aquilo outro. Não, na verdade, esse texto de Isaías 58, ele esclarece muito sobre o assunto. Você pode trabalhar, sim, mas é claro que nós devemos manter ali uma diligência com o nosso comportamento. Não precisa ninguém saber que você está na consagração, mas você tem que se policiar no que você fala, nas formas como você está agindo, porque senão você põe a perder todo o seu jejum. O jejum ele não é só quebrado quando nós estamos nos abstendo do alimento e daqui a pouco fomos lá e comemos algum alimento. E aí foi quebrado. Não, o jejum também ele se torna inválido quando nós estamos mesmo se abstendo do alimento, estamos com uma conduta que o Senhor desagrada. Então, nesse livro de Isaías 58, está orientando que não é jejum quando nós estamos em conflito com os nossos irmãos. Não é jejum quando nós estamos em briga com nossos irmãos. O jejum não é jejum só porque você está se oprimindo com roupas, panos de saco e cinza sobre a cabeça, como era o costume antigo. Isso não é jejum só porque tomamos algum comportamento, algum ato de lamúria, de flagelo. Não. Lá nos orienta que o jejum é o quê? É justiça. Jejum é observância da palavra. Jejum também é amor. Jejum é cuidado. Jejum é obra de Deus. Você não vai ser melhor do que ninguém. Mas está vendo essa imagem aqui no fundo? Essa imagem aqui eu deixei de forma provocativa. Essa imagem no fundo mostra o que acontece no seu interior. Há uma mudança no seu interior. Há um revestimento acontecendo à medida que estamos exercendo a prática do jejum. Uma unção é liberado sobre a nossa vida. Há uma força, há um revestimento de Deus. Por isso que o próprio Jesus nos orientou. Quando jejuares, não faça como os fariseus, os hipócritas. Então é uma condição, não é uma opção, é uma condição. Quando jejuares, sinal que nós devemos jejuar. Senão ele ia nos orientar, né? Se vocês jejuarem, se vocês quiserem jejuar, não. Ele diz, quando jejuares. Certa vez perguntaram para Jesus, os discípulos de João Batista, os discípulos dos sacerdotes, eles jejuam, mas os seus discípulos não jejuam. O mestre disse o seguinte, pode os convidados do noivo jejuarem enquanto o noivo está junto com eles? Não, mas na ausência do noivo, eles vão ter que jejuar. Então, o próprio Jesus já nos orienta sobre a prática do jejum. Extremamente importante. Pessoal, eu sei que está bem avançado já aí os minutos, mas eu quero aqui fazer um resumo final e a ideia aqui realmente é que o vídeo não fique tão longo, porém não tem como também ser tão curtinho não, né? Isso aqui é uma mensagem, nós devemos sentar e devemos estudar, de certa forma é um estudo, é um discipulado. Então, a igreja do Senhor, ela tem que jejuar? Sim. A igreja do Senhor tem que se consagrar? Sim. Haverá dias que você vai estar trabalhando. O mundo não vai parar porque você vai jejuar. Haverá dias que você vai estar numa turbulência, dentro de uma situação tempestuosa, intemperanças, adversidades acontecendo, conflituosas, e você sofrendo, e você talvez até mesmo se angustiando, ansiedade por alguma questão, e você vai ter que jejuar, e você vai ter que orar, e você vai ter que clamar ao Senhor. Eu digo para você, cadeias vão ser quebradas, milagres vão acontecer, a resposta vai chegar, as coisas vão fluir, os bloqueios vão sair, os impedimentos vão sair, o inimigo vai cair por terra em nome de Jesus. Daniel estava jejuando em um jejum parcial. Quero falar um pouquinho sobre jejum parcial e jejum completo. Daniel estava jejuando em um jejum parcial
é onde ele se absteve das doçuras, das gostosuras, das gorduras, dos doces. Ele se absteve, ele ficou só nos grãos, só no cereal, durante 21 dias jejuando. Havia uma potestade no campo espiritual impedindo da bênção chegar, mas Daniel persistiu em jejum e oração. Deus envia um anjo mais forte e vence aquele príncipe da Pérsia, aquele demônio, aquela potestade. Então a bênção chega até a Daniel. Então, o anjo que chega a Daniel fala assim, ó, desde a sua primeira oração, Daniel, você já tinha sido ouvido, mas o príncipe da Pérsia se colocou no meio, impedindo o anjo de aqui chegar. Mas por conta da sua persistência, porque Daniel persistiu jejuando, 21 dias de jejum e oração, então por conta da sua persistência, o anjo falou, o Senhor enviou um anjo mais forte para que vencesse aquele mal e a bênção chegasse. Queridos, quantas pessoas não estão vivenciando o melhor de Deus, não estão vivendo os projetos de Deus, mal sabem elas que tem um bloqueio, tem um diabo, tem um demônio agindo, está impedindo ela. E aí ela ainda atribui ainda que é Deus que não quis, né? Deus tem coisa melhor, os projetos de Deus, né? Ele não quis. Na verdade, não é que o Senhor não quis. Na verdade, é que o mal se levantou e o mal está impedindo. Só que nós, como igreja, às vezes não estamos jejuando, não estamos exercendo esse ministério também que o Senhor nos deu. Por isso você tem que jejuar, sim. Praticar o jejum, sim. Se consagrar, sim. Em especial, em primeiro plano, consagre-se com o jejum para que você e Deus estabeleçam uma comunhão, uma intimidade, um relacionamento forte, íntimo. E também você pode colocar também, sim, nesse propósito de jejum, alguma questão sua particular, um desejo, um sonho, um pedido a Deus, uma bênção e o Senhor há de abençoar. Claro que todo o jejum que tem que ser feito, ele tem que ser pautado na palavra. Eu não vou pedir coisas para Deus e jejuar por algo que o Senhor não aprova. Então, dessa forma, eu vou fazer um sacrifício de tolo. Tá entendendo? O Senhor não vai abençoar. Quando você jejuar, procure fazer um jejum completo ou um jejum parcial. Qual é o jejum completo? Jejum completo é aquele jejum que você faz com abstenção de todos os alimentos e líquidos. Você não vai ingerir nada, nem comida, nem alimento, nem água, nem qualquer tipo de suco ou bebida que seja. Nada. Esse é o jejum completo. Quando você fazer um jejum parcial, é aquele jejum como o Daniel fez. Ele se absteve de alguns tipos de comida, de outros não. Esse tipo de comida que você vai se abster é você que decide. Você que fala com Deus, coloca com o Senhor. Senhor, eu vou me abster por determinado período, que seja horas do dia ou mais de um dia. Você decreta junto ao Senhor. Senhor, durante tantos dias eu não vou me alimentar com esse tipo de alimento. Eu quero já compartilhar com você, eu fiz um de um mês, onde eu gosto muito de doce. Durante um mês eu não comi nada de doce. Tudo que tinha açúcar, derivados de açúcar, nada. Então, não é fácil, é difícil, mas o Senhor dá força, o Senhor sustenta. Interessante também dizer que você tenha atenção quando você for estabelecer ali um jejum com Deus. Porque não adianta nós fazermos um jejum com o Senhor e mais tarde nós falarmos, eu não aguentei, eu sou fraco, eu não consegui. Não, aí se torna um voto de tolo, né? Eclesiastes capítulo 5 fala sobre isso. Quando fazeres votos a Deus, não faça votos para não cumprir, porque senão é um voto de tolo. Então, veja bem as suas possibilidades, a sua força, né? A sua resistência. Faça algo plausível também, algo que não vai te derrubar, te fazer cair, algo que você consiga fazer, mas faça com seriedade, com fidelidade. E assim o Senhor vai te abençoar, tá bom? Que Deus te abençoe, queridos. Maiores dúvidas aí, entre em contato com a gente, dá um alô, deixa aqui nos comentários, né? E a gente vai respondendo e vamos fazer aí, com um período aí curto de tempo, mais vídeos sobre o tema. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.